Então, pessoal, vocês conseguiram instalar o PyCharm no computador de vocês? Ele está funcional? Aqui está funcionando. Ok. Lilian, conseguiu resolver aquele probleminha? Acho que sim. Vamos testar hoje. Eu baixei. Esqueci de avisar o Rodrigo. Consegui sim. Ah, beleza. Ana, tentou instalar o PyCharm aí no seu computador? Oi, boa noite. Eu baixei Boa sim, eu acho que noite. tá tudo bem. Fechou. Beleza, você tem o PyCharm aí, né? Então, não, porque esse computador é da minha mãe. Eu tenho no meu lá do Rio. E eu não sei se Beleza. minha mãe aguenta me fechar agora. Então, se alguma coisa sair dos conformes, aí a gente vai usar o Replit, tá? Deixa eu botar o link aqui no chat. Então, se alguma coisa deixar de funcionar, se o PyCharm der pau, aí a gente usa o Replit. Eu atualizei aqui no Active os links que nós vamos acompanhar hoje, tá bem? Aí aqui vindo em páginas. Turma 22. Temas de reuniões. E aí, como eu falei aqui, falei na semana passada que eu ia retomar o encontro da segunda passada, será esse 19/10/2020. Aí aqui no final eu vou pedir para que vocês abram esse primeiro link, esse link aqui, funções Python, por favor. Vamos dar uma recapitulada lá em cima. E hoje, gente, vamos utilizar um repositóriozinho do GitHub. Eu criei lá um documentozinho pequenininho para que ninguém precisasse ficar digitando, né? Então, vou colocar aqui também no chat. Mas nós não vamos utilizar ele ainda. Vamos dar uma pincelada aqui rapidinho. Deixa eu usar aqui o sumário. Então, nós criamos uma variável, né, um nome para as coisas que nós iremos utilizar no Python. E anterior ao igual, né, à esquerda da igualdade é o nome e à direita da igualdade fica o valor dessa variável. Tudo que está entre aspas é string. Aqui nós temos um número, que é o inteiro. O que está entre colchetes são as listas. Aqui eu adicionei as informações que a Hortência comentou na semana passada, que eu não havia atualizado o documento, que não é indicado começar essa variável com um número, e existem alguns nomes reservados do Python. Então, se a gente acabar criando uma variável utilizando esses nomes, provavelmente vai dar um erro aí. Então, sabendo que você usou o nome reservado, só trocar esse nome e é capaz do código funcionar. A questão do escopo é o escopo global e o escopo local. Tudo que está indentado, né, aqui na parede do meu depurador, né, do lugar onde eu crio o meu código, tem um escopo global. Enquanto que tudo que é interno a uma função ou uma classe ou está indentado um pouquinho mais para dentro do código é o meu escopo local. Toda variável ganha uma identidade. E mesmo que eu tenha outro nome, se o valor dessa variável for o mesmo, eu tenho a mesma identidade para ambas as variáveis de nomes diferentes.
Retomando, tipos e ID dos dados. Nós temos os dados booleanos, que é o verdadeiro, falso, 0, 1. Temos o inteiro, que é um número inteiro, flutuante, que é um número com a parte decimal, o complexo, que é aquele que tem a parte real e a parte imaginária, e a string. Aqui existem alguns exemplos. Das estruturas de dado, se a lista está entre colchetes, se é dicionário está entre chaves, se é tupla, que eu falei na semana passada, que é o imutável, né? É uma espécie de lista imutável. Ela vai estar entre parênteses. E se é um conjunto, ela vai estar entre chaves, mas se vocês perceberem, aqui o dicionário está entre chaves, mas você tem uma chave e um valor, e aqui no conjunto não. Agora os operadores. Temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Aqui eu tenho a divisão entre dois valores. Aqui eu tenho uma divisão só retornando a parte inteira. E esse aqui retorna o resto da divisão entre dois valores. Esse aqui embaixo é a exponenciação. Aqui temos como testar. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho que modificar, né? Porque o A ele não foi... Aqui eu tenho A como N mais E, o B como o N menos E, e assim sucessivamente. Se vocês quiserem, vocês podem testar aí no console enquanto estiverem estudando. Quanto aos operadores de atribuição, temos também a igualdade, adição, normalmente. Só que percebam, eu disse qual é o valor, né? Eu dei aqui, criei aqui a minha variável. Não precisaria criar duas vezes. Criei minha variável, mas se vocês perceberem que, enquanto aqui eu crio uma variável e a soma eu coloco N mais E, para eu fazer essa soma aqui embaixo, eu coloco N mais igual a Z. Vamos ver no que dá isso aqui. Deixa eu comentar. Vamos ver o que acontece. Meu nome N não foi definido. E aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esses itens aqui. Aqui, meu nome A não foi definido. Como vocês acham que eu faria aqui? Como eu faria para chamar essas operações? Já criei minha variável N e já criei minha variável Z. Se eu chamo N aqui, eu recebo 16. E agora? O que vocês acham que está acontecendo aqui? Algum chute? 4 ao quadrado? 1. Tem uma forma de testar aí o que está acontecendo, Lilian? Como você testaria para saber o que o Python está fazendo? Você comentaria alguma coisa? Criaria alguma coisa? Ok. Alguém tem algum chute? De como nós poderíamos testar aqui para saber como é que o Python está reagindo? Acho que podia comentar a linha 6, 7, 8, 9 e 10, para ver o que existe nessa linha
Faz. Beleza. 6, 7, 8. Por que o último valor apareceu e não o 6? De alguma forma, N soma com Z, né? Uhum. Mas antes, o resultado era 16.0, né? É assim. Beleza, Acho que ele porque está adicionando. passou por todas as linhas. Mas o que acontece com essas operações que eu pedi anteriormente? O que parece que aconteceu? Manu, você pode dar, por Ah, favor, um zoom? Zoom, calma aí. então só leu a última linha, não a primeira. Não leram as primeiras. Beleza. Por isso que Como deu você 16, testaria eu isso? acho. Eu comentava a primeira e descomentava a última. Justo, mas tem uma outra forma. Só para vocês verem. Isso também acontece, por exemplo, quando eu faço isso aqui. Qual N vai passar a valer agora? O primeiro ou o segundo, baseado no que aconteceu aqui anteriormente? O segundo? O segundo. Beleza. Isso é importante por conta da questão da ordem que nós utilizaremos mais tarde. Nós temos os operadores lógicos, que é o AND, o OR, o NOT e o IN. E existe uma questão muito engraçada, muito engraçada não, muito interessante com o AND e o NOT, principalmente. Porque aqui eu coloquei, ó, é true se as duas expressões forem verdadeiras. Se a primeira expressão é verdadeira, o resultado será a segunda expressão. Mas vamos levar em conta esses dois quadros aqui. Como a gente usa os operadores lógicos, né? O operador lógico, ele sempre vai retornar o true ou false, ou um valor verdadeiro, ou o valor falso, o valor que você pedir relativo a esse true ou false, de acordo com as expressões que você colocar. Ele age de uma forma se for expressão, e ele age de outra forma se for um objeto. Então, antes de eu recapitular essa parte, vamos aqui para esse quadro do AND. Se eu tenho duas expressões falsas, meu resultado é falso. Se eu tenho uma expressão verdadeira e uma outra expressão verdadeira, meu resultado é true. Se eu tenho uma expressão verdadeira e uma falsa, o meu resultado é falso. E se eu tenho uma expressão falsa com uma expressão verdadeira, o meu resultado é falso. E aí ocorre diferente com OR. Se eu tenho falso com falso é falso, falso com true é true, true com falso é true e true com true é true. Então, vamos testar esse item aqui embaixo. Se vocês perceberem, aqui não existe expressão. Eu estou usando o objeto zero. Deixa eu tentar diminuir o zoom. Manu, Oi. você pode explicar rapidinho o que é OR e o que é o AND, aquela combinação? É tipo menos e mais? Então, esse aqui, o AND, o OR, o NOT, o IN, são operadores lógicos. Então, não é exatamente um mais, é literalmente um e um ou. Então, se isso e isso for isso, faça aquilo, ou faça aquilo outro. E é isso que a gente vai testar aqui embaixo, mas primeiramente com os objetos. Ah, certo. Certo. Ok? Então, no Python, tabela da verdade, Lilian? Não sei. É considerado, professora, a tabela da verdade? É considerado tabela verdade. Isso aqui é a tabela verdade que se chama. A de cima, a do AND e do OR, esse a gente conhece como tabela verdade. Não sabia desse nome. Então, vamos utilizar os objetos. Para o Python, qualquer número diferente, qualquer
objeto diferente do zero é true. Então, se eu printo aqui, se eu peço para printar, né, 0 e 1, o booleano dessa operação lógica, vamos ver o que ele vai me responder. 0 e 1 é falso. E aí ele me retorna o 0. Agora vamos testar o próximo. 1 e 0. Vamos ver o que acontece. Eu só troquei eles de lado. Continua sendo falso. Se a gente for voltar ali para a tabela da verdade, se qualquer número, com exceção do 0, é true, e eu tenho um item falso, e eu estou usando o AND, false com true, é false. Vamos tentar aqui com um false e um outro true, que não um. Também false. E agora a gente tenta dois números diferentes de 0. Agora eu tenho true. Utilizando o OR agora, né? Aqui no OR, falso se e somente se as duas expressões forem falsas. Uma é falsa e outra é verdadeira, ele retorna true. Se eu tenho um falso e um verdadeiro, true. Correspondente com a tabela verdade. Mais um note aqui. Agora tem falso e falso. Zero e zero. Se a gente for ver aqui na tabela, falso com falso, falso. Hort, tem como você silenciar o microfone, amiga? Oi? Silenciar o microfone? Tá fazendo barulhinho lá no fundo. Professor, eu acho que o senhor pode responder melhor. Eu dei uma estudada e o Rodrigo está perguntando aqui se zero é sempre falso. Eu vi que o objeto zero para o Python sempre vai ser falso, enquanto que qualquer número, né, com exceção do zero, é true. Então, o Python considera como falso o zero e, por exemplo, uma lista vazia também é falso, tá? Ou uma tupla vazia também é falso. Tem várias coisas que o Python considera como falso. Então, uma lista cheia é verdadeiro. Agora, uma lista vazia, ela é falso. O zero é falso. E qualquer número diferente de zero é verdadeiro. Ok, professor. Obrigada, me tirou várias dúvidas também sobre isso. Após o AND e o NOT, o OR, né, temos o NOT e o IN. E o NOT, ele transforma qualquer valor, qualquer argumento, true em false e false, not false, em true. Então, partindo da lógica que 1, né, qualquer número com exceção do zero, é verdadeiro, é true, eu estou dizendo aqui, not true, ele me retorna falso. Enquanto que, se eu coloco um not false, ele me retorna
true. Aqui eu coloquei... faltou aqui o in. E o in é um operador lógico para a gente descobrir se existe algo... Opa, deixa eu testar aqui. O professor colocou aqui um... E aí, pessoal? O que vocês acham? O que vocês comentam desse comportamento do pai? Vamos testar aqui. É true. Por quê? Ideias? Eu também sou do time que a soma é diferente do zero. Boa. Professor, o senhor quer comentar algo sobre? Então, tem a outra pergunta que eu fiz aqui, que é o print 1 mais 1 AND 2 mais 2. Até que dá. Ambos os objetos são verdadeiros, né? Então, por que quando eu dou print 1 mais 1 or 2 mais 2, o resultado é 2, e por que quando eu faço AND o resultado é 4? Essa que é a pergunta. Alguém sabe dizer? Aí, e agora? Verdade. Então, isso é uma propriedade muito, muito interessante do Python. Tá? Chama-se curto-circuito. Né? Depois vocês podem pesquisar sobre Python Short Circuit. Então, o que é? Tá? O Python, ele para de fazer a conta quando ele já sabe o resultado. Entendeu Como isso? assim? Então, olha, tem uma expressão. Se naquela expressão, em vez de fazer a expressão toda, ele já descobriu qual é o valor da expressão, ele para de executar a expressão. Isso chama-se curto-circuito. Por isso que quando eu dou print 1 mais 1, or 2 mais 2, o resultado é 2. Por quê? Quando ele calcula 1 mais 1, 2 já é true. True, or qualquer coisa, é true. Então ele nem calcula o 2 mais 2. Ele para no 1 mais 1. Não é isso? Isso, muito legal, muito legal. Vou adicionar no documento. No AND, ele não pode saber enquanto ele não calcular o 2 mais 2.
porque o 2 mais 2 pode ser falso, né? Então, o resultado, ele tem que calcular até o fim. Então, na hora que ele resulta o 2 mais 2, porque ele foi a última expressão que ele calculou. Que ele calculou. Muito legal. Então, isso é muito interessante. Dá para se usar isso para substituir, por exemplo, um if. Tá? Como, professor? Então, imagina que você recebe você recebe numa função que você vai falar hoje algum parâmetro que é none, tá? Então, imagina que você quer aqui, se o cara botou none, eu quero botar uma outra coisa, porque se deixar none vai dar ruim naquela expressão. Aí você bota aqui, tipo assim, ó, x é igual a em x or 3. Então, tipo assim, se você está recebendo em x e ele for none, x vai valer 3. Agora, se x não for none, tá? Ele vai ser o em x. Entendeu? Eu não, professor, boiei. Ah! Então escreve assim, x é igual a none or 3. None é com N maiúsculo, tá, criança? Quanto é que vale x? Dá print x. Três. Então, se o cara preencheu o parâmetro com none, ele vai ser substituído por 3. Então, isso é um teste que eu fiz para saber se o cara desistiu de preencher o parâmetro. Agora eu entendi. E o que ele se diferencia do padrão que a gente coloca nos parâmetros? Bom, o padrão, ele vai garantir que você vai sempre preencher aquele parâmetro com um valor default. Tá? Mas, às vezes, você quer que tenha a possibilidade de o cara preencher com none. Tá? É difícil você depois entender a utilidade dessa até você chegar numa situação de programação onde você vai ver. Entendi. Tá? É porque, de certa forma, esse x, none ou 3, verificaria se a pessoa não colocou nada, né? Exatamente. Entendi. Tá? Então, ele tipo assim, ó, ele colocou none, tá? Aí eu falo pro cara, olha, eu vou botar 3 aqui, mas você preencheu com none. Aí você pode dar um aviso pro cara. Entendeu? Senão você não ia saber que ele tinha preenchido com o none, porque o default Tem um padrão. ia entrar no lugar dele. Justiça. Entendi. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento?
Beleza, então vamos prosseguir. Esse aqui tem um comportamento engraçadinho, então vamos testar. Bem, como eu disse, o in, ele verifica se existe algo, né? Se existe um true para uma pergunta. Então, o que eu estou perguntando aqui, o 2 está dentro da tupla 2 e 3? Ele me responde true. E eu digo aqui, 2 é 3? Ele me responde false. Aqui, se vocês verem, tem um aviso de sintaxe, né? Do que eu li, ele foi implementado a partir do Python 3.8. E quando você usa o is ou o is not, por exemplo, para literais como números e strings e afins, o Python ele recomenda que a gente use o de atribuição, de equivalência, que é o igual igual. Porque aqui pode estar funcionando, mas em alguma parte do código, ou em algum outro código, pode ser que esse is e esse in aqui não funcione do jeito que ele deveria funcionar. Aqui eu coloquei uma explicação maiorzinha. Então, vamos testar aqui o OR, né? Aqui é para a gente, esse códigozinho aqui é para a gente tentar descobrir se alguém é idoso, gestante, cadeirante ou nenhum desses e responder alguma coisa. Então, o que ele pergunta? Se a resposta é equivalente a 1, idoso, ou se a resposta é equivalente a 2, gestante, ou se a resposta é equivalente a 3, cadeirante, a pessoa recebe a resposta. Você tem direito à fila prioritária. Se não, se a resposta é nenhum desses, você não tem direito a nada. Vá para a fila e fique quieto. Então, vamos testar. Aqui tem um inputzinho. O inputzinho é uma função reservada do Python, onde ele fica esperando você dar alguma resposta. Então, vamos colocar aqui o item 4. Coloquei errado aqui. Como eu não sou nem idosa, gestante, nem cadeirante, eu não tenho direito a nada. Agora, olha esse item aqui, gente, na frente, esse inteiro. Ele transforma os itens que você coloca no input em um inteiro, para que ele possa ser equivalente aqui. Então, vamos ver o que acontece se eu coloco a resposta por extenso. Eu tenho um literal inválido, porque quando foi programado esse scriptzinho aqui, eu pedi que a resposta fosse um inteiro. Como eu transformo uma string no inteiro? O próximo aqui, nós vamos usar o end. Então, eu pergunto aqui o mês, pergunto o dia, aqui se vocês perceberem, estou pedindo como inteiro, pergunto o dia 2. Então, vamos testar isso aí. Estamos em outubro, dia 26, e amanhã é o dia 27. Ainda estamos em outubro. Esse end aqui é se dia 1 e dia 2 são menores que 30, eu printo, ainda estamos em, e o mês que foi dado no primeiro input. Do contrário, eu digo, estamos próximos do próximo mês. O próximo aqui vai testar o OR. Vamos ver aqui. Eu peço aqui, cria a primeira variável, a x e a y, transformo novamente qualquer resposta em inteiro, eu peço um inteiro como resposta, peço o input, e aqui eu faço a equivalência. Se o inteiro x é equivalente a 10, ou o inteiro y é menor que 20, eu printo. Uma das duas expressões é verdadeira, do contrário, ambas são falsas. Então, vamos testar isso aí. Vamos tampar 5,
21. Ambas são falsas. Agora vamos tentar o primeiro print. 4, 19. Uma das duas expressões é verdadeira. Temos os operadores de identidade, que no caso aqui, vamos testar. Por que vocês acham que ele não reclamou? Da mesma forma que foi reclamado lá da outra vez que eu usei o is. Alguém chuta o porquê? A não é igual a B, não. Ou é? Será que é essa a questão? Vamos ver aqui se eu... Continuou não reclamando. E A agora é diferente de B. Em questão de valor. Então, pessoal, como eu falei lá em cima, o Python, a partir do 3.8, reclama dessas atribuições aliterais. Aqui, eu estou trabalhando já com os objetos, né? O objeto A, o objeto B, a qual foi atribuído o valor 3. Se eu tivesse colocado 3 e 3, ele reclamaria da mesma forma, porque eu estaria trabalhando com os literais, que no caso são os números em si, as strings. E é por isso. Os valores de comparação, maior, menor, aqui é a equivalência, a diferença, maior ou igual, menor ou igual. As iterações, nós já conversamos sobre o if e o else. Então, agora a gente vai para as funções. Bem, todo mundo que está aqui já estava lá na semana passada. A gente retoma a função ou já vai logo para o desafio da árvore, pessoal, para a gente falar sobre as funções recursivas? O que vocês acham? Vocês decidem. Qualquer coisa a gente retoma as funções. Beleza, então vamos para o desafio. Professor, eu arranjei uma forma aqui, encontrei lá um scriptzinho, tentei brincar um pouquinho com ele, mas ainda não compreendi o script que o senhor usou. Eu vou apresentar aqui como que eu tentei resolver o desafio, que foi um desafio para mim também, e o senhor pode mostrar para a gente depois o seu? Carlos sumiu. Então, pessoal, coloquei aqui no GitHub. Deixa eu botar o link para vocês. Entrou Python. Aqui.
para vocês puxarem o documentozinho que está lá no GitHub. E aí eu vou construindo a árvore aqui com vocês. Manu, esse é o mesmo documento do anterior? Sim, eu só adicionei uns itenzinhos lá no meio e descomentei outras coisas. Tá, Mas obrigado. não inseri os modelos ainda. Deixa eu comentar os modelos aqui para a gente ver ao mesmo tempo. Calma aí que eu tenho que tirar aqui do Gitignore. Pessoal, olha, para vocês que estão usando o PyCharm, aqui tem um arquivozinho chamado Gitignore. E tudo que a gente coloca aqui nesse Gitignore, ele é ignorado quando a gente vai dar o push ou o commit. Por exemplo, eu não queria fazer o commit desses modelos aqui, porque eles são a minha colinha dos encontros da segunda. Aí eu coloquei esse meu módulozinho. A partir do momento que eu tiro ele daqui, eu já posso commitar para o GitHub. Aí, para commitar qualquer coisa que vocês produzam aqui, primeiro eu vou vir aqui, vou aqui em Git, cliquei aqui com o botão direito em modelo, primeiro eu apaguei ele do Gitignore, né? Vim aqui em modelos, Git e Add. Aí eu adicionei ele aos documentos que podem ser comitados. Aí eu venho aqui no canto direito, dou commit, crio um nome qualquer. E dou o push. Tá dando um pushing aqui embaixo. Aí, beleza. Vamos ver se foi. Aí, pessoal, vocês já podem puxar o modelo aí do link que eu mandei. Enfim, essa aqui foi a árvore. Aí eu vou tentando construir ela aqui, né? Primeiro eu importo o turtle. Nossa, asterisco. Vou criar aqui a minha screen. Criar aqui a minha tela e a tartaruga. E aí essa árvore, a ideia da programação recursiva é criar um script que chame a entrada desse script novamente à medida que a gente precise. Então, por exemplo, para criar uma árvore, como eu tinha colocado ali na dica sobre os fractais, para criar uma árvore, nós precisamos sempre chamar novamente, a mesma construção do ramo.
Então, a gente vê primeiro o que se repete, para que a gente possa separar essa parte. E a gente só cria o script não recursivo para aquilo que não se repete, que no caso seria o tronco, né? Então, vamos começar com o ramo. Então, vou criar aqui uma função, porque a gente vai dividir isso aí em duas partes. Eu vou criar uma função para o ramo e uma função que vai criar o caule, né, o tronco da minha árvore, e vai chamar essa função que vai ficar se repetindo recursivamente. Então, vamos aqui. Vamos criar um tamanho do ramo e a minha tartaruga, que aqui no caso se chama flecha. Bem, para a gente poder controlar a recursão, a gente vai dizer até quando ela tem que ocorrer. E aí a gente escolhe que a recursão vai ocorrer até que o tamanho do meu ramo seja, enquanto o tamanho do meu ramo for maior que 5. Beleza. Aí a gente tem que manter em mente que, se eu criei essa condicional para o meu tamanho do ramo ser maior que 5, eu tenho que criar uma forma de ir reduzindo o tamanho desse ramo para que, em algum momento, esse ramo seja menor que 5 e a minha recursividade acabe. Então, vamos manter isso aqui paradinho. E agora a gente vai para a função principal que vai ser chamada. Então, vamos lá. Se a gente lembrar aqui, a tartaruga, ela começa como? Virada para a direita, certo? Deixa eu retomar aqui. Tá aqui. Alguém não lembra aí que a tartaruga começa virada para a direita? Beleza. Então, se a tartaruga começa virada para a direita, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer para organizar o cursor, né, para onde a gente quer que ele vá, é colocar ela virada para baixo. Então, a gente coloca flecha. Então, se o meu cursor está virado para a direita, eu coloco ela para left 90 graus. Esse flecha.up aqui, ele vai levantar a caneta do papel. E aí eu peço para a minha flecha descer 100 unidades ali, né? Fazer o tronquinho, é para construir o tronquinho, descer 100. Desço a caneta novamente, então a caneta, ela agora está pronta para ser utilizada. Então, eu chamo a minha função anterior. Vamos ver se dá para ver como é que a caneta está se comportando até então. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que consertar. Deixa eu dar um pedacinho aqui.
Beleza. Aqui é o left. Eu vou levantar a caneta. Ela vai se deslocar aqui para baixo, que é onde nós estávamos vendo a caneta. Beleza. Temos o deslocamento dela aqui para baixo. E a partir de então, a construção do ramo começa. Primeiro eu me direciono para frente, viro a minha caneta para a direita, depois ela mais um pouquinho para a direita, faço o primeiro ramo. Volto, viro para a esquerda e faço o próximo ramo. Então agora a gente vai construir aqui a função da construção da árvore. Lembrando que eu estou usando o tamanho do ramo como um bloqueador da minha recursão. E a minha tartaruguinha. Beleza. Voltamos. Tamanho do ramo maior que 5. Então, enquanto o meu ramo for maior que 5, eu estou lá repetindo. Flecha, ponto. Aí eu chamo o tamanho do ramo. Então, aqui eu vou apagar para que a gente já possa tentar visualizar essa função da árvore. Aqui eu pedi o tamanho do ramo e a flecha. Se vocês verem aqui em forward, eu já peço o tamanho do ramo novamente. Então, vamos dar um valor de, sei lá, 80. E a minha flecha continua sendo a flecha. Vamos testar. Não saiu com cor, né? Vamos testar aumentar aqui um pouquinho a grossura da caneta. Aí, agora foi. Aqui eu fiz o meu caulezinho. Beleza, agora para continuar construindo o ramo, eu vou virar para a direita. Quanto agora? E aí, pessoal, chutem um valor. $30? Beleza. Ok. E agora? Como eu prossigo com esse ramo? Lembrando que esse right aqui, ele só rotaciona, né, 30 graus a minha caneta. Vamos testar. Beleza, e agora? Qual o próximo passo? Seria bom diminuir, né, o tamanho do ramo, né? Antes de a gente diminuir ou ajeitar valores, é importante que a gente veja qual é o padrão. Como que um ramo se cria? O que você pode fazer depois daqui?
Será que o ramo ele se repete depois de já pronto ou ele se repete a cada ação que ele toma? Aqui, nessa linha aqui, a gente já tem a oportunidade de chamar a mesma função aqui, de novo. Porque, por exemplo, se vocês perceberem, até esse item aqui, eu criei o meu tronco, rotacionei 30 graus. E qual seria o próximo passo para uma árvore? Criar mais um tronco e rotacionar novamente 30 graus. Então, o que a gente pode fazer aqui é iniciar a recursão. Tamanho do ramo, menos 10. Para a flecha. Esse menos 10 aqui é para que a gente consiga fazer com que esse if aqui realmente funcione. Porque toda vez ele vai chamar ele começa 80. Quando ele chamar novamente essa função, ele vai retirar menos 10 do tamanho do ramo. Então, e aí aqui a gente vê o que rola. Ó, escrevi errado. Aqui ele veio, rotacionou, voltou, fez de novo e rotacionou novamente. Como a gente prossegue daqui? Ideias? Então, eu ia comentar isso, porque só tá indo para um lado, né? Tem que começar a criar, acho que assíncrono seria... Vamos pensar aqui, background. Para voltar, a gente usa o backward. E aí, como é que a gente agiria? Bem, se o problema agora a árvore está se construindo só para a direita, então a gente pode forçar uma construção para a esquerda. Para a gente construir algo à esquerda, a gente vai ter que forçar o retorno, né, da caneta para trás, primeiramente. Então, para chegar aqui, nós primeiro viramos 30 graus, depois mais 30 graus. Então, para voltar, eu tenho que retornar quanto? Para eu zerar essa rotação da caneta. E quanto vocês acham? Zerar, acho que 30, né? Vai voltar pro outro lado de 60, né? E aí, 30 ou 60? Escolhe um número aí. 30? 30? Vamos testar. Não deu nem para ver aqui no cantinho.
Deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho da árvore. Vamos botar aqui para 75. Para dar para ver. Ah lá. E aí? Alguém? É um pouco difícil de ver onde é que está apontado a tartaruga. Que é bem pequeno. Pior que eu não consigo nem aumentar mais. Do deixar maior. Do super. Pior que aqui. Alguém está conseguindo acompanhar aí junto, pessoal? Com o PyCharm ou com o Replite? Consegue chutar um valor aí? Bem, eu vou colocar aqui 60. A gente desfaz as rotações do branchzinho para que ele consiga retomar novamente a recursão. Então eu chamo de novo. Mas por que tem que colocar 60? Oi? Por que tem que colocar 60? Então, lembra que quando a gente estava construindo aqui os branches, primeiro ele rotacionou a 20 e depois rotacionou a 20? Sim. Minto, 30? Sim. Então, olha aqui quando eu rotaciono novamente a 60. Ele retorna um marco que ele estava anteriormente. Certo. Se comparado à construção do tronco. É para que a gente faz isso para que ele possa voltar. Acho que vai ficar mais claro aqui quando a gente visualizar. Testemos. Eita, Cacilda. Acho que faltou um back, né? Na linha, antes da linha 13. Antes Vai da de linha voltar. Tem que botar um. É pior que eu pior do que eu calculei. Pior que eu calculei. Porque você não só tem que voltar a direção, mas tem que voltar para o ponto onde ele estava. E aí eu volto o tamanho do meu ramo, professor? É, o tamanho do ramo, né? Eu acho que é isso. Não. Ainda deu ruim. Mas por 60 graus ele não tem que ser depois do backward. Não, olha só, acho que tem que primeiro dar 30. Então você tem que dar flecha left 30, voltar no mesmo caminho que você veio. Então, dá um flecha left 30 primeiro. Vamos ver se agora é melhor. Ah lá, tá vendo? Melhorou um bocado. Quase lá.
Eu acho que foi a questão do 30. Eu tinha calculado aqui pro 20. Deixa eu só tentar calcular isso aqui pro 20. Então, aí depois que você fizer o backward, aí você pode botar um outro left 30 também. Entendeu? Porque primeiro você tem que dar um left 30 para voltar. Depois o left 30 para ele ir na outra direção. Justo, justo. Forward, right. Isso aqui conserta. Gente, isso é muito doido. Deixa eu só testar um lance aqui, gente. Um segundinho. Testar isso aqui. Aí, essa criatura funciona agora. Vamos ver qual foi a questão da lógica aqui. Vamos manter aqui com 30 e a gente vai tentando se consertar, gente. Não é assim, criança. Você tem que botar 30. Aí depois que você der o back, é que você bota outro 30. Aí depois do back, antes da linha 14, você bota outro flecha left. E aí chama o tri de novo. Ih, rapaz. Ainda não. Não é isso. Do que eu tinha pensado para a lógica dessa árvorinha aqui, o que eu pensei foi, eu viro para a direita, tenho o meu ramo, eu vou reduzindo ele a menos 10, e aí eu peço um left 40 para zerar o que eu havia feito anteriormente. Esse backward aqui eu não faço agora. E eu chamo o meu ramo novamente, o Branch Lane com 10 da Flash. Depois eu peço para ele voltar. Right. 20. Ah, de repente ele vai funcionar também. Aí ele cria o backward. Vamos ver. Agora foi. E aí para colocar a cor, foi. Temos. E aí, gente, como é que
faço isso, ó? Deixa eu aumentar a tela na divisão. Ah, claro. Perfeito. Obrigada, ó. E aí, gente, como é que vocês alterariam essa árvore aqui? Alguma ideia? Tem como melhorar ela? Será que tem como a gente fazer com que algumas coisas sejam selecionáveis? O que vocês acham? Ideias, ideias? Como isso? Ó, como é que eu faço isso? Só escrever aí, ó. E aí, ó, era pra funcionar já? Tá rolando não. Ô, Manu, uma Aê. pergunta. Por que Mano. o primeiro ramo fica marrom? Aí no final ele fica verde. Ah, então, isso é uma falha do código. Porque aí a gente teria que criar uma forma de parar essa recursão antes que ela fechasse. Ai, que Porque legal. se vocês perceberem, a construção da árvore vai sendo pedida. E no final, ela volta pro backward. Só que se eu tiro o backward daqui, olha o que acontece. Dá ruim. E aí é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Como resolver esse bug no código. Para que a gente ainda tivesse o tronco marronzinho e a partezinha verde. Nossa, eu tô falando aqui e esqueci que tava desligado. Eu pensei assim, tem que contar a quantidade de repetições, então tem que fazer isso até uma repetição a menos. Conta aí. Então, Aqui a gente deixa eu tem. ver. Uhum. Aqui a gente tem 75 como o tamanho do ramo. E aí ele vai repetindo até que o ramo. Enquanto o ramo for maior que 5. A menos que, por exemplo, a gente repetisse aqui um forward com o tamanho do ramo novamente. Só que, por exemplo, ele ia fazer a mesma coisa. Ó. Gente, o professor Carlos se empolgou. Você viu o que ele mandou? Onde? No chat. No WhatsApp? No chat? Deixa eu ver. Carregando. Que graça!
Olha onde que a setinha dele parou. Verdade. Será isso uma ideia? Ué, e se a gente criasse um forward aqui e o tronco ficasse um pouquinho maior? O que você pensa? Eu acho legal. Pode ser. Vamos testar isso aqui. Para depois começar com a recursão. Vamos testar. Ih, deu tilt. Parece que tá maior a copa, né? A copa? Aí, a gente aumentou aqui, ó. O meu lance é que vai parar aqui no meio, o negocinho. Vamos lá. Meu lance é esse. Vamos lá. Aí. Opa, entendi a sua. Ah, legal. Alguma ideia para melhorar? Colocar umas florzinhas? Você colocou um número maior? Não tinha que ser menor? Ah, eu aumentei um pouquinho o tronco. Ah, entendi. Tá, beleza. Eu posso, sei lá, ó, deixar o tronco maior ainda aqui. Vou colocar, sei lá, 10. Só que ficou mais estranho, né? Bem, gente, essa aqui foi a arvrinha que eu tentei resolver no meio da semana. Professor, o senhor pode explicar o seu? O meu é bem parecido com o seu, é quase idêntico. Só que em vez de eu dar o right e left, eu usei o set heading. E aí eu fiz um for para fazer os dois lados. O senhor pode mostrar aí pra gente? Vou botar aqui como é que faz. Espera. Apresentar agora, né? Estão vendo aí? Carregando. Vendo. Então, no meu, o que eu fiz? Eu fiz o tronco aqui fora. Então, eu mandei apontar para 90 graus, que é no eixo cartesiano, né? O 90 em direção para cima. Aí dei um forward de 100 para fazer o tronco. Tá? Aí chamei a minha árvore. Eu tenho aqui um vetor de cores. Ó. E aí eu uso o índice, né, da profundidade para acessar o vetor de cores. E aí eu uso a cor que veio desse vetor. E aí, para fazer os dois lados, tá? Eu tenho o tal, que é o 40. Então, para tal é igual a menos 40 e 40, eu calculo o heading, que era o head original, mais ou menos o tal. Professor, o senhor pode dar um zoom? Tá bem pequenininho. Zoom? Como é que eu faço Será zoom? que dá? Não sei como é que faz. Reduzindo o console assim para baixo e as ferramentas
Da esquerda mais para a esquerda. Ah, você quer ver mais coisa, é isso? Assim? Não, tentar para ver se aumenta um pouquinho. Tá bem pequenininho. Ah, mas aí eu teria que trocar teria que trocar a letra do meu console. Eu não sei como é que. Quer dizer, eu sabia como fazia isso. Mas no momento eu não sei. Tinha que entrar aqui dentro das ferramentas, né? Ferramenta, edite alguma coisa. Edito fonte, é isso? Size. Vou trocar aqui para 16. Vai, desgraça. Apply. Melhorou? Muito. Então, serviu? Sim. Então, tá bom. Então, o que eu fiz? Então, a árvore vem... Na verdade, é tipo assim, cada árvore é uma outra arvorezinha. Então, o ramo que veio antes era o tronco dessa nova árvore. Tá? Então, o tronco vem numa direção que é o heading. Tá? Aí o que eu tenho que fazer é criar agora um ramo para a direita e outro para a esquerda. Então, eu somo, entendeu? Uma hora eu subtraio tal, outra hora eu somo tal. E aí faço o heading. Pinto da cor, vou para frente, aí agora chamo com esse novo heading. Diminuo o tamanho do ramo, tá? Aí eu volto a apontar para o heading original, porque aqui dentro ele trocou de heading, tá? E aí eu volto para a cor que estava nesse nível e dou um trace para trás. É basicamente isso, é igualzinho que você fez. Só que eu tava, em vez de usar o right e o left, eu usei o heading, que é uma coisa absoluta. E eu fiz um for em vez de chamar aquele trecho 2 vezes. Deu para entender? Um silêncio. Hoje está todo mundo muito quieto. Professor, eu posso ver onde o senhor declara a variável heading lá em cima? Heading. Tá falando qual? Essa heading aqui? Não. Isso. Então, declarado aqui, ó. Heading é igual o head que veio no parâmetro, e aí mais o tal. O tal, uma hora é o menos 40, outra hora é o mais 40. Entendi. Tem 2 perguntinhas aqui no chat, professor. Então, aqui você pode trocar o tal. Aqui tal está com 40, eu posso trocar para 30. Aí a gente pode ter um outro tipo de árvore aqui. Tem perguntas aí, é isso? Isso. Break? Pelo amor de Deus. Na verdade, é tipo assim, o return está aqui só para marcar o fim da rotina. Mas se você não botar aqui, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Eu botei aqui só para, né? Se não botar o return, vai funcionar do mesmo jeito.
Eu só botei para dar uma estética. Para eu, entendeu? Ó, tem um if aqui, e aí quando é que acaba? Quando aparece esse return aqui. Tá? E qual é a ação do primeiro return? Oi? A ação do primeiro return. Esse return aqui é para terminar o recursão infinita. Então, você também fez isso. Se a profundidade, eu vou diminuindo a profundidade, tá? Então, ela começa com a profundidade aqui de 8. Aí eu vou decrementando desse BRC aqui, que no caso é 8. Tá? Então, se ele der menor ou igual a 1, ele retorna, ou seja, o último branch, senão ele vai dar uma recursão infinita. Né? Entenderam isso? Agora eu entendi. Obrigada, professor. Alguém tentou, gente, fazer a arvorinha no meio da semana? No que deu? Como é que foi? Tem o Sierpinski, ó. Esse aqui é o Sierpinski. Ah, aquela foto bonita que o senhor colocou dos triângulos, né? Isso, esse é o Sierpinski. O senhor pode botar esse daí para rodar? Por favor? Oi? O senhor pode colocar esse para rodar? Para eu ver de onde que iniciou. Botar o quê? O Sierpinski para rodar. Ah, o Sierpinski para rodar. Tá bom, vamos botar o Sierpinski para rodar. Sierpinski. Rodando. Ó, lá vai ele. Viram? Ele vai ficar horas aqui, porque ele é muito grande. O senhor partiu de qual triângulo? O senhor fez uma linha diagonal a partir do primeiro triângulo lá do topo, né? O primeiro triângulo lá do topo. Tá? Aí ele vai diminuindo. É igual a árvore, é o mesmo princípio. Tem a mesma paradinha aqui, igual a 1. Tá? Apenas o cálculo dos ângulos é que muda. Tá? Em vez de você desenhar um V, você desenha um triângulo. Tá? Tá vendo? Ó, aqui eu calculo 3 vezes. Ó, 3 forward, 3 forward, 3 forward. Tá? Era isso, gente. Entendi. Muito legal, muito legal. Então, gente, eu acho que por hoje é só, né? Agradeço a presença de todos e estamos aí na semana que vem.